Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Está começando mais um episódio do Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor que propõe uma nova forma de dialogar sobre os principais temas mais importantes da realidade brasileira. Eu sou Joel Scala e junto comigo, Kika Saez e Alain Levy, apresentadores dessa nova fase do programa. O tema de hoje é uma oportunidade de refletirmos sobre como o legado de uma instituição transforma a vida das pessoas. Recebemos hoje Sérgio Loyola, gerente de desenvolvimento e promoção social da Fundação Salvador Arena, uma das instituições que investe em educação gratuita e proteção à infância. Seja bem-vindo, Sérgio. Obrigada, Joel. Olá para todo mundo que está escutando a gente nesse Brasilzão de norte a sul. Eu sou a Erika Sais, a Kika, e estou aqui para mais um bate-papo do Perspectiva, junto com o Alan, que co-apresenta esse programa comigo, e junto com o nosso convidado de hoje, Sérgio. Oi, Alan, bem-vindo, Sérgio. Oi, Joel, oi, Kika, oi, ouvintes do Perspectiva. Sérgio, prazer ter você aqui com a gente para mais um programa inspirador aí. Vamos lá. Legal, salve, salve também a todos aqui os telespectadores que a gente fala aqui na internet também. Galera, a gente é jovem. Galera, pronto. E também aqui os apresentadores, a gente teve já oportunidade da gente ter algumas trocas em outras oportunidades, outras situações, né? Um grande prazer conversar com vocês. Que bom ter você aqui com a gente hoje, Sérgio. Sim, assim, tem ouvinte, tem quem assiste pelo YouTube, tem quem escuta como podcast, tem os podcasters, enfim, temos de tudo aqui. É o universo, né? É o universo. Pronto. Bom, a gente sempre gosta de começar esse papo perguntando como é que você chegou nesse setor? Pedindo para você contar um pouco da sua história, de como é que você vem trabalhar no terceiro setor, como é que você chega na Fundação Salvador Arenas. Então é isso, com você. Conta pra gente. Bom, a história é longa, né? Porque isso vai lá para o início dos anos 90, mas até anterior a isso, né? Eu sempre, desde muito jovem, ficava fascinado com a capacidade das pessoas de realizar coisas assim, e parece que sempre o universo foi me apontando essas situações. Lembro que certa vez estava caminhando pela Oscar Freire, né, na região mais lá de Pinheiros. Eu entrei num bazar, né, aleatório, e aí descobri que aquele bazar era bazar de uma instituição que cuida de crianças transplantadas. E era uma casinha que acolhia as pessoas que vinham fazer os tratamentos. Eu achava isso fascinante. Pensei, nossa, como é que as pessoas fazem isso na vida, tal. Anos mais tarde, na Fundação Salvador Arena, veio um projeto para a gente analisar. Era um projeto que era a expansão desse trabalho, que é a CTC, Associação das Crianças Cardíacas e Transplantadas do Coração, né, com baita prédio, com baita atendimento. Isso foi assim, né? E falei assim, gente... E eu estava lá trabalhando profissionalmente. E assim parece que as coisas foram surgindo. E durante um determinado tempo, eu com um grupo de amigos, nós criamos um grupo de estudos, né, de filosofia, de diversas coisas e tal, e decidimos fazer alguma coisa na prática. E decidimos ajudar algumas, sem conhecimento nenhum, a captar recursos. E ajudamos uma organização, né, um abrigo infantil grande de Santana, com a captação de recursos com a antiga Fundação Vita, que não existe mais, né? Foi uma super experiência. Na época eu trabalhava na CDHU, no primeiro setor, e uma diretora de lá da CDHU, ela era diretora numa outra fundação, na Fundação Samuel, uma fundação que atuava com organizações de base na periferia de São Paulo, que recebia recursos da Alemanha, da Holanda, enfim. E ela me convidou, né, eu saindo da CDHU, me convidou para ser analista de projetos da Fundação Samuel. E foi uma experiência maravilhosa, né, porque nós não tínhamos muito dinheiro.
Você tem uma ideia, o orçamento anual da Fundação Samuel é de $500 mil por ano, né? E nós apoiávamos cerca de 30, 40 projetos por ano, projetos de $1.000. Na época havia a paridade do R$1 para $1, e nós fomos desenvolvendo uma capacidade de articulação, de desenvolver articulação entre as organizações, né? Então, era a experiência de uma organização da Zona Norte, fazendo o que a gente fala no mundo corporativo, o benchmark, né? E essas experiências davam potencial. Sabe o que a gente descobriu, Alan e Kika? Que para o impacto social, eu vou ser até cancelado agora. Não precisa de dinheiro. A gente precisa de relacionamento, precisa de conhecimento, e essas trocas. Tanto é que quando a gente promove qualquer tipo de encontro de organizações, todas vão, participam e trocam, interagem. Isso é extremamente rico, é potencial. Tanto é que, do verbo tanto é cá, né, desculpe me estender, mas eu acho que vale a pena dizer isso. A Fundação Samuel, então, ela recebia recursos da Alemanha e da Holanda, com critérios próprios, fazíamos apoio aqui às organizações e trabalhávamos nisso. Naquela época, a gente fazia o encontro dos parceiros da fundação, todos os anos, né? Era uma fundação muito importante, olha, foi uma escola que ela tinha como um dos conselheiros Dom Paulo Evaristo Arnes, o diretor era o reverendo Jaime Wright, só esse pessoal, né, que era dos direitos humanos. Olha, eu trabalhei com esses caras. Só gente do bem mesmo. Que legal, gente, eu trabalhei né? com esses caras, assim. Enfim. Mas a gente teve a retirada dos recursos naquela década de 90 da Europa, da cooperação internacional, para a África, né, e para o leste europeu. Havia caído o muro de Berlim. Então, houve uma grande retirada, especialmente nos grandes centros urbanos. E naquela época não havia captação de recursos, a empresa não destinava recursos, não havia essa questão de responsabilidade social nem nada disso. E, enfim, a fundação, depois de 25 anos, ela se extinguiu. E eu fui trabalhar na área de marketing. Eu também tenho uma formação em administração e economia, fui trabalhar na área de marketing. Um ano depois, aparecem essas organizações, as 40 organizações que são os parceiros da Fundação Samuel, e eles fizeram contato com a cooperação internacional, dizendo que sentiam falta da Fundação Salvador Arena e decidem criar uma rede. Foi a Rede Corrente Viva, né? E na histórico da Rede Corrente Viva, eles contam praticamente quase como se fosse uma segunda encarnação da Fundação Samuel, só que agora não buscando financiamento de projetos, mas buscando exatamente a continuidade dessa interação, dessa integração que as organizações tinham, e elas se desenvolveram e explodiram. Foi maravilhoso isso. A Fundação Salvador Arenas é a reencarnação da Fundação Samuel? Não, a Fundação Samuel. Samuel, a Rede Corrente Viva, que inclusive foi caso de Harvard, a Rede Corrente Viva. Né? A FIA, a Rosa Maria Fischer, da FIA, ela que acompanhou esse processo da formação da Rede Corrente Viva, né, que juntava, aglutinava essas organizações, e funcionou aí durante uns 5, 6 anos, né, ou mais até, com essa parte de desenvolvimento institucional, né? E você voltou para trabalhar na... Menina, aí não, eu estava trabalhando numa empresa americana de pesquisa de marketing e consultoria de marketing e pesquisa de mercado, né, que estava vindo, se ocupando aqui no Brasil, e eu estava louco para voltar para o terceiro setor. Na verdade, eu vinha acompanhando todo esse processo, né, não deixava de ir aos fóruns, eu sabia tudo que estava acontecendo, né, mesmo trabalhando aí no segundo setor agora, na área de pesquisa de mercado. E eu dizia assim gente, com a experiência que eu tenho no primeiro setor da CDHU, na pesquisa social, essa experiência que eu tive na Fundação Samuel, e agora com toda a experiência que eu tenho com as ferramentas de administração, de marketing, né, eu ajudando a
a empresas vender sabão em pó, linha de telefone celular, conta bancária, a gente tem que aplicar isso no terceiro setor, né? É muito E legal. comecei a tentar voltar. Então, fiquei durante um ano em contato com diversas instituições, fui finalista, né, no processo seletivo da Fundação Abrim, que era um sonho de consumo, trabalhar, né, sonho de consumo, maneira de dizer, na Fundação Abrim, que uma gerência nova que estavam criando, gerência de comunicações, e só faltava uma entrevista para fazer com o presidente, que era o Dédio Grajew, na época, que estava em Davos, para divulgar, iniciar, fazer articulação do início do Instituto Etos. Você vê como eu sou dinossauro, né? Nada. Eu sou dinossauro, né? E o Odédio não votava, faltava uma entrevista com ele. Nesse meio tempo, me ligam aqui na Fundação Salvador Arena e eu estava fazendo compras. E dizia assim, olha, porque queríamos chamar para uma entrevista, tal. Eu assim, não, mas não tem interesse, né? Obrigado. Assim, mas como é que descobriram? Outro, né? Esperando outro processo. Eu já só faltava entrevista com o Odédio. Assim, não, mas como é que, curiosidade, né? Como é que tomaram conhecimento? Não lembro de ter. Assim, não, foi indicação do professor Luiz Carlos Merege. Assim, o quê? E falei assim, como assim? Porque eu havia mandado um currículo para a GV, não para trabalhar, mas para me amostrar, sou um pouco amostrado, né? Lá para o Centro de Estudo do Terceiro Setor. E o professor Luiz Carlos Merege guardou meu currículo um ano. A fundação, ele estava prestando consultoria aqui para a Fundação Salvador Arena, e estavam buscando algum profissional que tivesse alguma experiência entre o terceiro setor e o segundo setor, porque ou você tinha, e isso até hoje eu acho ainda temos essa dificuldade de encontrar profissionais assim, ou uma visão, uma experiência muito sedimentada no mundo corporativo, um mindset, né, de negócios, e quando eu digo mindset, são os modos de tomar decisões, né, com base nesse paradigma, ou social. Então, eles queriam alguma coisa que tivesse sinergia. E ele guardou e me apresentou. E aí eu vim para... nossa, e na entrevista, o professor Luiz Carlos Merege ia estar na entrevista. Ele era meu ídolo, né? E eu vi assim, aí eu vim, e aí eu olhei para a história de Salvador Arena. Aí eu fiquei apaixonado. Então, mesmo morando em São Paulo, tendo que vir para São Bernardo, estava já aí abri mão de desculpas, agradeci a Brinque, e, bom, estou aqui. Bom, nessa introdução sua, são 3 temas que estão sendo recorrentes, até pelo nível dos nossos entrevistados, mas que é a desmistificação do trabalho no terceiro setor, o quanto ele é profissional e ele pode ser muito desafiador, engajador e, ao mesmo tempo, encher nosso propósito. Então, isso é uma coisa que você está mostrando na sua trajetória. A segunda, quando você fala a importância das instituições trabalharem em rede, né? Porque não é cada um olhando só o seu próprio umbigo, e para chegar a uma transformação a gente precisa trabalhar em parcerias, e aí isso é uma prova disso já nessa sua primeira fala. E num outro papo com você falou uma palavra que eu gostei, porque aqui eu sou o outsider também do marketing, e eu fico buscando coisas para a gente inspirar as pessoas ou tentar furar a bolha. Você falou de polinização. Eu achei um conceito interessante. Fala disso para a gente, porque às vezes é nessa sair daquele linguajar legalês, sabe, que a gente consegue pensar diferente. Eu queria entender mais quando você fala essa polinização, como isso você usa isso na prática. Eu achei muito interessante. É lógico, porque você vê, né? Você tem, a gente não precisa sair do zero, reinventar a roda, né? O que acontece? A gente trabalha com financiamento, quer dizer, eu evito dizer que a gente trabalha com financiamento de projetos, na verdade também trabalhamos, mas isso é uma das possibilidades que na Fundação Salvador Arena nós temos, assim como eu aprendi lá na Fundação Samuel, né? Não é só o dinheiro, mas especialmente esse esforço
primeiro de se fazer entender, sabe, Ana? A nossa língua, como você mesmo estava destacando, a gente tem uma linguagem, da mesma forma que a gente se queixa do juridiquês, que a gente se queixa na área da saúde do mediquês, não sei se dá para a gente chamar assim, nós temos, dentro das nossas academias, onde a gente se formou, a gente tem uma linguagem que ela não fala diretamente aos ouvidos de grande parte das organizações do Brasil, né? Vou permitir até um parênteses antes de entrar nesse processo, acho que aquela é importante. Nós temos cursos fabulosos, maravilhosos, nas academias, sobre administração para organizações do terceiro setor, mas eu tenho sempre diversos cursos que eu já fiz em grandes universidades, ou muitas, outros cursos menores, mas especialmente quando se fala em administração para organizações do terceiro setor, sempre fica a impressão que são cursos de administração de empresas para serem aplicados. Não são, é um mindset, né? A narrativa tem que mudar. Não só a narrativa, a gente tem uma formação de tomadas de decisão com base em paradigmas de segundo setor. Sim, é interessante isso, eu concordo muito, eu acabo conversando muito sobre isso pela natureza do meu trabalho, enfim, por trabalhar numa organização que tem como tema central o desenvolvimento institucional de organizações da sociedade civil, e aí, né, te escutando, fica muito claro, assim, fica óbvio, né, você vai contando a sua história profissional e ela vai se confundindo com a história do próprio setor, né, mostrando o quanto esse setor é jovem, né, como a gente tem pouco tempo de terceiro setor, né, o termo terceiro setor é cunhado ali nos anos 90, aí você mesmo falou, nem existia filantropia, investimento social privado, né, é nos anos 90 também que nasce o GIF, né, que vai cunhar o termo do investimento social privado justamente para buscar outras narrativas, para dialogar com o setor privado sobre doação, né, em vez de falar sobre doação, ele vai falar sobre investimento social privado, tentando usar uma linguagem do segundo setor, né, para aumentar o número de doação no Brasil, porque, afinal de contas, é disso que a gente está falando, né? E eu vou fazer um parênteses aqui, que eu te escutando, você falou, eu estava lá na Abrinq, a Abrinq era um sonho, aí, enfim, aí me ligaram da Fundação Salvador Arenas, eu tenho uma história parecida com o GIF, né? Eu sou formada em comunicação e marketing, e quando eu estava nessa crise de querer migrar do setor, eu fui trabalhar com uns professores meus da faculdade que, à época, estavam fazendo o planejamento do GIF, né? E aí eu vi, a primeira vez, assim, né? Eu vi o GIF e falei assim, nossa, eu adoraria trabalhar nesse lugar. E aí, 10 anos depois, eu fui trabalhar no GIF, né? Então, são essas coisas, essas coincidências da vida, ou não coincidências, aí depende, né? De como cada um enxerga, mas dos caminhos, né, dos sinais que vão aparecendo para a gente ao longo do caminho. Mas é isso, assim, é um setor tão jovem, e aí quando a gente fala sobre gestão de terceiro setor, isso é mais jovem ainda, né, porque se o setor nasce nos anos 90, enquanto setor econômico, quando a gente vai pensar em como é que a gente vai gerir esse setor, como é que a gente vai construir capacidade, como é que a gente vai se formar, esse conhecimento, ele é um conhecimento que precisa ser inventado. E a primeira coisa que o setor vai fazer, sim, é olhar para o setor privado, porque o setor privado faz isso, e aí a gente foi olhar, eu fui olhar, faz isso há um século, né? As referências de gestão, de empresas e tal, elas são do final do século XX, né? Do final do século XIX, começo do século XX. Então, o setor privado tem 100 anos de história e de experiência para contar, e a gente tem 20, 30, né? Então, assim, a gente... Só que é isso, as respostas... Tem coisas do setor privado que servem para a gente. Claro, a gente pode se inspirar e aprender. Tem outras que não servem, até porque muitas vezes o setor privado está criando os problemas que a gente está tentando resolver, né? Então, quando a gente... Não, perfeito. Na verdade, não é nada contra, não tem nenhuma demonização do setor privado e nada disso. Só que existem diferenças. Usar as ferramentas do setor privado, porque elas são importantes, né? Um balance scorecard, você usar diversos outros conceitos, o PDCA, desde o PDCA até o planejamento estratégico,
né, a análise SWOT, que popularizou no terceiro setor como fofa, enfim, todo esse negócio, é maravilhoso. Isso aí que falta, certamente. Você tem questão de controles internos, você tem, né, gestão de pessoas, né? Então, sem dúvida, eu acho que tudo isso, mas nada em pé, só que com base em que tipo de, como eu volto a dizer, em paradigmas. Depende de como você vai usar as páginas. Você pode usar a mesma ferramenta, porque o seu objetivo, dentro de um lado, ele é um lucro financeiro. Ninguém vai para o inferno por causa disso. Toda empresa, desde que o mundo é mundo, ela nasce porque você investe um capital, você quer um retorno. Então, as suas decisões, né, elas são tomadas com base nesse paradigma. Que você vai comprar, contratar, como você vai montar, você vai. E você usa as ferramentas. Usando as mesmas ferramentas, no terceiro setor ela é diferente. Porque, por exemplo, se eu tenho, sei lá, 200, 300, 400 mil reais para fazer investimento, às vezes num projeto de serviço de convivência, fortalecimento de vínculos, na Zona Sul de São Paulo, que vai atender, sei lá, vai impactar aí 200, 250 adolescentes, e eu tenho o mesmo recurso para apoiar um projeto, sei lá, no interior de Pernambuco, lá no sertão de Pernambuco, ou do Pará, ou em Maracanaúna, no Ceará, enfim, só tem aquele. Ele não é o melhor, ele não é uma organização que a mais estruturada, ela não é mais, e ela vai, sei lá, vai impactar 100 pessoas. Qual dos dois você investe? Depende da lógica com que você trabalha. Olha, aqui eu tenho uma série de outras organizações, e veja bem, projeto importante, né? Vai impactar mais pessoas, o per capita aqui é maior, né? Menor, né? O investimento é menor, e tudo. Mas lá só tem eles, são os únicos. Qual deles eu vou apoiar se eu tenho um limite de recursos? Eu não vou responder isso, vou deixar isso para vocês. Ou cada um vai ter que criar sua lógica, mas abrir essa perspectiva. Qual a minha perspectiva, até usando o nosso programa. O quanto que eu atender aqui, é importante esse financiamento, não tem a menor dúvida. Né? Mas por que esse é mais do que o outro? Será que um é melhor do que o outro? Então, é disso que nós estamos falando. E para tomar essas decisões, e para se organizar e estruturar, nós usamos as mesmas ferramentas. Não, são coisas diferentes. Não tem essa resposta certa, né? Tem só mudar o olhar, ampliar o olhar. Fazer essa pergunta é um ato responsável. Não ir no piloto automático. É isso que você está deixando de mensagem. Não, mas é lógico. Olha, eu vou investir a mesma coisa, eu vou atender 250, eu vou atender a mesma coisa, eu vou atender 100. É isso, é esta a lógica? E também quais 100 estão precisando mais, os 250 daqui ou 100 de lá, que vai ser um outro lugar para se olhar, onde é que está a vulnerabilidade maior. Estão precisando mais. Os dois, porque não é do ponto de vista de quem tem que estar financiando, de quem é financiado. Aquele que vai atender 250 está precisando mais. E aquele que vai atender só 100 está precisando mais. Não é sobre o nosso ponto de vista. Sobre o de vista de quem está recebendo. É isto que faz a diferença. Percebe? Interessante. Percebe? A gente está olhando, tem um olhar que ele é um vetor daqui para cá. Então não tem diálogo, porque são relações de desiguais. Qual que é o nosso desafio na Fundação Salvador Você não vai dar a resposta e não tem resposta certa. Mas como você sugere essa quebra, essa ampliação do olhar? Que exercício você sugere para alguém na sua cadeira ou no seu papel, ou para alguém novo, para já vir para o setor com uma visão mais ampliada? Que poderiam ser... Vamos lá, são aprendizados que eu tive lá com aqueles caras, desde a Fundação Samuel, e que é muito presente na Fundação Salvador Arena. Primeiro que nós precisamos quebrar o paradigma. A gente trabalha com financiamento, primeiro assim, a gente precisa se entender não como financiador de projeto, mas como agente de transformação social. Né? Como é que você quebra esse tipo de olhar? Porque quem está olhando para nós está enxergando cifrão de real tatuado na testa. Ele não está enxergando um igual.
Está chegando ao sim. Então, quando nós temos relacionamento com as organizações, primeiro nós precisamos primeiro nos entender honestamente, de fato, de que nós não estamos ajudando ninguém e que nós não estamos promovendo, não é daqui para lá. E olhar não no sentido das limitações, porque todo mundo tem limitação. A Fundação Salvador da Gama tem limitação. O Bezos tem limitação. Todos temos limitações, né? Porque chega uma hora que esgota, esgarça. O nosso desafio é olhar para os serviços das organizações não por aqueles que eles não têm, mas por aquilo que eles têm. A gente olhar para as potencialidades das organizações do serviço das pessoas e não olhar para aquilo que eles não têm. Nós não, né? Então, esse olhar. Se a gente não desenvolve isso, se a gente não desenvolve isto, a gente corre o risco da gente ficar dentro da nossa bolha e promovendo fica na câmera de eco e rodando o disco no mesmo tom, é isso aí. A Fundação ela vem agora, a partir de 2020, dentro da sua estratégia, de expandir para o Brasil, porque na visão do fundador, né, no nosso planejamento estratégico, nossa visão de futuro é de ser referência nacional em ações que visam transformação social. Então, aí tem um parênteses aí. Fala assim, Sérgio, mas vocês trabalham com educação, com saúde, com assistência ou habitação? São os 4 grandes pilares da Fundação, que eram as vontades do fundador, era o olhar do fundador. A gente trabalha numa fundação, a gente atende a vontade do fundador, que, né, tinha essa visão já bastante futurista, avançada e bem peculiar e tudo mais. Então, nosso foco não é nenhum deles, porque isso aí são meios, não são fim. O fim não é educação, o fim não é assistência, o fim não é saúde, são meios de transformação social. Então, você percebe, os paradigmas eles vão mudando. Bom, dentro da estratégia é promover o desenvolvimento social no país. Dentro da nossa carteira, a maior parte são organizações de base, organizações médias, organizações mais estruturadas, né? Então, viajando aí pelo Brasil, nosso principal desafio é exatamente esse, né, Alan? A gente primeiro se entender, escutar qual que é o idioma deles, valorizar o que eles já têm feito, para que eles se entendam pessoas importantes, e são, como de fato são. Bom, dentro da nossa missão é promover a transformação social. Olha, eu não consigo fazer isso sem as organizações, sem as OSCs. Então, ao invés de nós nos posicionarmos como nós estamos apoiando e ajudando, vocês estão nos apoiando, vocês estão nos ajudando. Porque vocês têm um investimento no seu território, vocês conhecem o idioma do seu público, vocês sabem qual é o sotaque, vocês sabem quais são as dores, vocês sabem quais são as delícias do seu território, e nós não sabemos. Esse patrimônio nós não temos. Você está empoderando eles no processo, né? Porque senão fica uma relação sempre desigual. O que vocês fazem da maneira como vocês fazem. E outra, nós vamos embora. Então, se a gente for botar num papel e monetizar qual é o volume de investimentos que nós estamos fazendo aqui, e o quanto vocês já têm aqui, vão continuar fazendo, nós somos uma formiga. Então, é esse tipo de... né? Aí você voltou lá na polinização, né? Você deixou lá e agora as coisas florescem, né? Por si só. E a polinização é importante nesse conceito também, né? Porque você tem conhecimentos e saberes aqui de uma organização e de uma outra que ela está passando pelos mesmos problemas e dificuldades. Então, quando a gente coloca as organizações, por exemplo, temos aqui as nossas formações, que a gente diz que a gente descobriu que a gente não dá curso de organização de terceiro setor, a gente dá consultoria. Porque não é conteúdo. O conteúdo é a própria... é a prática da organização, são grupos pequenos, 15 a 20 organizações no máximo, tanto na parte de gestão quanto no Acelera Social, que é a parte de mobilização de recursos,
e você tem um mix. Você tem organizações muito estruturadas, médias e tudo mais. O que elas descobrem? Elas têm as mesmas dores, as mesmas inseguranças, os mesmos medos, né? Algumas encontraram um caminho para tratar determinado assunto que a outra maior não tem. Mas a principal delas é a gente voltar às nossas origens. Isso aprendemos com o professor Luiz Carlos Merege. Os princípios e valores, né, que as organizações têm, né? Porque existe até aquela questão da jornada das ONGs, né? Elas iniciam com, como é que chama? Com aquele fundador, né? Aquela pessoa alucinada, ou um grupo de pessoas alucinadas que fazem coisas e enxergam coisas que ninguém enxerga e arrastam, né? É a fase heróica, né? Arrastam as pessoas começam, nossa, eu também quero me sentir bem, porque a gente se sente bem fazendo bem, enfim, né? Elas vão criando estruturas, porque elas querem fazer mais, elas vão esbarrando depois nas normas, uma série de regulamentos técnico e as estruturas, e começam a ficar especialistas, e o fundador está aqui, o instituidor está aqui. E aí é preciso capital, cria essas estruturas, e começa a haver um pequeno conflito. Porque ele é a missão, e a parte técnica é o pé no chão, mas ele tem legitimidade da causa. Ele é a causa, ela é a causa. Até que um dia ele vai embora. Ela vai embora, ele vai embora. Aí aquela estrutura fica órfã. E ela começa a entrar numa crise em que a missão dela é como vamos pagar os salários, como vamos manter os empregos, como vamos pagar a água e a luz e tudo mais. E aí ela vai se desprendendo daquela essência. Então, nas formações e tudo mais, o que a gente busca atacar, não todas estão exatamente nessa fase, mas os cuidados com isso. Como é que a gente resgata isso? Para que eu existo? E como é que você fala isso para as futuras gerações? Porque quem está chegando encontra tudo, parece todo mundo meio pronto. Enfim, a gente tem esse mix, fazendo essa polinização dessas experiências das organizações, a gente consegue ter um desenvolvimento interessante. Isso me lembrou, Sérgio, uma coisa que eu costumo falar, né, que quando o fundador ele cria a organização porque ele quer ajudar as crianças, acabar com a fome, promover, sei lá, revitalizar o parque, a praça, o bairro, a rua, oferecer curso de, né, cultura para os jovens, enfim, o que for, né? E quando a organização começa a se estruturar enquanto organização, esse mesmo fundador, que é apaixonado, muito conectado com crianças, cultura, meio ambiente, com o território, com o que for, ele descobre que ele vai precisar fazer gestão, né? Vai precisar gerir a equipe, vai precisar captar recurso, vai precisar contar para as pessoas o que a organização faz, né? E tem um primeiro momento aí já que é uma crise, que é do tipo, nossa, mas eu não criei uma organização para ficar captando recurso, eu não gosto de captar recurso, o que eu gosto é de cultura, de meio ambiente, de educação, de saúde, de esporte, não de captar recurso, né? Então tem uma dor aqui, que é uma dor desse lugar do tipo, nossa, meu projeto deu certo, eu estava lá, fazia tudo, eu captava, falava, não sei o quê, consegui o dinheiro, as crianças, juntei todo mundo, fiz, né? Deu certo, agora eu vou continuar. A hora que você se institucionaliza e que isso começa a virar uma operação, né, e que esses processos entram na rotina, tem uma primeira crise ali da pessoa, mas, gente, por que eu estou fazendo um monte de coisa? Não era isso que eu gostava de fazer, eu gostava de fazer outra coisa, né? Atividade meio começa a ocupar muito, né? Começa, e é natural que seja assim, né? Eu sempre falo, bom, talvez você não goste de captar recursos, mas tem gente que gosta, então você precisa achar pessoas que estejam conectadas com essa causa e que gostem de captar recursos para ajudar você. Mas, claro, para isso precisa de dinheiro, precisa pagar as pessoas. No começo, às vezes, é voluntário e tal, tem um processo aqui. E esse outro momento que você traz também, que é o momento em que o sucessor sai e que gera realmente, assim, né, uma crise nas organizações, às vezes porque sai, às vezes porque não quer sair também, né? Porque às vezes é isso, o tempo passa, a gente muda de fase, muda de... Enfim, né? E a gente fala, não, isso aqui já não está mais fazendo sentido, mas eu não consigo também me desapegar, não consigo dar autonomia para quem
para quem chega, né? De falar, olha, agora faz do seu jeito, né? Enfim, então esses desafios dessas transformações, né? Que é diferente de uma empresa, né? Por exemplo, para fazer a gente estava falando desse, né? Desse paralelo e tal, que quando você abre uma empresa, você gosta daquilo que você está se propondo a abrir, mas você também está fazendo a empresa, você está fazendo a empresa para vender o seu produto ou o seu serviço, né? Então aquilo está implícito desde o começo. Né? Agora, vender o seu projeto, vender a sua causa é uma, digamos, é uma coisa que vem junto, mas não necessariamente quer dizer, não necessariamente não, nunca é, né? Eu brinco que assim, eu não conheço nenhum fundador de organização que me contou, olha, eu amo captar recurso, não sabia onde colocar esse meu desejo de captação de recursos e abrir uma ONG. Né? Porque eu amo captar recursos. Isso não acontece, talvez tenha alguma história, mas isso não acontece com muita mas frequência. Isso é legal, né? Você estava falando de como a gente é jovem, talvez a gente vai assistir no setor, que nem tem conselheiro para sucessão familiar, como dar coach para os fundadores. Qual é a próxima etapa? Você quer largar o osso? Você quer ficar? Do que a gente está falando aqui? É interessante ver essa curva, ideia, né? Alan. Porque, poxa... Esse é um ponto, Alan, que a gente considera fundamental, e a gente provoca muitas organizações que a gente vai, todos os níveis, né, pequenas, assim, a questão da sucessão. Nós temos uma crise, isso eu acredito que seja até cultural. É muito emblemático mesmo. A questão da sucessão. E a sucessão, ela não se dá de uma hora para outra, não é um treinamento, porque você precisa desenvolver essa questão dessa essência, né? Porque aprender a fazer planejamento, como eu disse aí, o planejamento estratégico, o EDCA, você aprende, são treinamentos, mas agora eu vejo isso, pessoas, juventudes com potenciais maravilhosos disso em muitas organizações que eu tenho visitado aqui no Brasil. Mas se você não prepara a sucessão, você não tem sucessor, esse que é o problema. Você pode estar preparando os skills da companhia, mas você não está preparando a próxima liderança. Talvez esse seja... Uma provocação que a gente sempre faz, muitas das organizações vão para os fóruns, ou para as reuniões de CMDCA, CMAS e tudo mais. Eu falo assim, só tem você para vir, né? Vocês participam de tantos fóruns, tantas articulações e tudo mais, quando vocês têm tempo de vocês multiplicarem isso para dentro? Isso é uma atividade individual dessa liderança ou ela é institucional? Né? Quantos jovens, quantas pessoas estão vindo para estagiar com você, participar dessas fóruns de discussões? Por isso que nós temos aqui uma preocupação que a gente está tendo um gap de lideranças dos movimentos, daí que surgem, né, os gaps aí nos movimentos sociais, né, porque são pessoas muito competentes, são pessoas muito engajadas, mas elas vão sozinhas, elas não formam novos quadros para formar novas lideranças. Elas têm que também ir para as reuniões, elas também têm que escutar os debates, elas também têm que depois devolver, encontrar agenda dentro da organização para multiplicar essas experiências, as discussões internamente. Sabe, aqui na Fundação, nós temos obrigatoriamente, uma vez por semana, nós temos reunião de equipe, obrigatoriamente. Não tem pauta? Vamos trocar receita de bolo, mas tem que ter. A gente precisa conversar, alinhar, porque senão cada um vai tomando conta do seu pedaço, vai se apropriando da sua tarefa, da sua operação, e vira dono da sua operação, e aí a organização fica desintegrada, né? Então, a gente precisa... Como é que a gente trabalha a sucessão desde dentro da organização? Né? A gente tem uma agenda de discussão, de alinhamento, as questões institucionais, as questões operacionais, o que cada um está fazendo, precisa ter isso internamente. Aí vai alguém para fora, quando volta, precisamos ter e discutir. Olha, discutimos isso, falamos isso, trocamos isso, não sei o quê. Quando eu vou para algum lugar, levar pessoas junto, para que elas vão se formando. Essa prática, ela é fundamental para a gente manter aquecida, senão a gente vai criando bolhas. Pessoas operacionais e pessoas que são lideranças. Quando essas pessoas, elas vão, às vezes, elas vão trabalhar na iniciativa privada, às vezes elas vão migrar para a iniciativa pública, né? Porque são muito boas, porque tem um repertório, um conhecimento maravilhoso, e fica as operações.
Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Esse é também, né? um tema bem desafio legal, também, bem bacana porque... da gente ter abordado aqui, é importante. Não, esse desafio da gente, o terceiro setor perde muitos talentos, né? Então, pessoas que começam mais jovens no terceiro setor, né? Na medida que elas vão, enfim, aprendem, saem com um repertório grande e tal. E aí também chega esse encontro o desafio da valorização dos profissionais do setor e dos temas de salários e tal, né? E aí você tem uma experiência que, ainda bem, hoje está sendo cada vez mais valorizada no primeiro e no segundo setor, nos dois setores. No primeiro setor, acho que sempre foi, e no segundo setor também tem sido cada vez mais valorizada, né? Pessoas que vêm com esse repertório das questões sociais, ambientais e tal, até por questões do tipo práticas de sustentabilidade, ESG, né? Esse tipo de coisa. E aí a gente acaba perdendo também muitos profissionais no terceiro setor. Perfeito. E mesmo a gente que... Você tem muitos terceiros setores, né? Isso aí, na verdade, sempre... Exato. Ele vai estudar terceiro setor, a primeira coisa que você passa 6 meses discutindo o que é o terceiro setor, como é que tentando conceituar, e eu nunca encontrei ninguém que conseguiu entender direito muito bem essa questão, porque são vários, na verdade. A gente é muito grande, o tal de multifacetado, blá, blá, blá. Bom, mas existe um universo... Sérgio, como o segundo setor também são vários, né? Também, as empresas têm empresas de vários tamanhos, que atuam em coisas extremamente diferentes, mas se reconhecem enquanto setor. Estou fazendo essa fala, porque às vezes o fato da gente ser muito diverso é como se fizesse menos sentido sermos um setor. E, na verdade, tão diversos somos como o segundo setor é. E eu acho que esse lugar de setor, da gente se encontrar nesse lugar de aqui tem uma unidade, nos dá uma certa força, né? A gente colocar a organização territorial de voluntários, os movimentos sociais que viraram organizações e o super hospital, a Santa Casa, que também é sociedade civil organizada, nesse lugar, nos dá força enquanto setor, né? Posso tentar ajudar aqui. Se você, como você mesmo falou, você é um agente de transformação, você é terceiro setor. Como foco, né? Porque a gente falou segundo setor, eu posso ser mais do bem, mais selvagem, mais consciente, mas capitalismo eu trabalho para ter um lucro. Terceiro setor, o meu foco é transformação, eu sou um agente de transformação, e aí todo mundo vem para dentro. Adicionaria agente de transformação que faz isso de forma coletiva, porque eu acho que também o que nos difere é que a gente é a organização da sociedade civil quando a gente é um coletivo. Né? A gente precisa ser coletivo. Se for individual, não é a organização da sociedade civil. Aí já não é terceiro setor. Né? Assino tudo que vocês estão falando, bato carimbo e reconheço firma. Olha lá, vamos embora. Ô, Sérgio, deixa eu aproveitar, então, para te perguntar. Você já contou bastante da Fundação, mas eu queria que você... Eu tenho duas... Na verdade, eu queria que você contasse um pouco da criação da Fundação. Você fez até uma referência ao fundador, enfim, né? E o quanto também a vontade dele, os desejos dele estão presentes na Fundação. Então, se você pudesse contar rapidamente essa história, né? De como nasceu a Fundação Salvador Arenas. E aí também contar um pouquinho como vocês repassam recursos, vocês têm projetos próprios, vocês executam ou vocês doam para outras organizações? Qual que é o modelo um pouco de atuação da Fundação? Ambos os dois, né? Então, na verdade, nós temos projeto próprio, que é na parte de educação. É bem curioso, interessante, porque, na verdade, o Salvador Arena, ele tinha uma visão bastante, talvez, como eu posso dizer, peculiar, diferente em relação a questão do que a gente chama hoje de investimento social privado, tá, e tudo mais. Bom, inicialmente ele se preocupava com o Brasil. Então, as ações dele sempre olhavam assim, no futuro faltarão técnicos especialistas, no futuro faltarão mentes brilhantes. Então, a educação é a base disso. Então, ele cria um modelo de educação para o Brasil, escola integral, todas as crianças precisam aprender no mínimo 2 idiomas desde o início, cultura, esportes. Ele leva um modelo meio parecido com a escola americana. Ele leva isto para 3 governos da época militar, da era militar, que dizem, olha, muito lindo, muito bonito, mas é inviável. Né? Então, ele falou assim, chega uma hora e falou assim, olha, quer saber de uma coisa? Como queremos demonstrar CQC?
Ele cria, então monta a escola, cria um primeiro ano, progride para o segundo, enfim, e vai se transformando, e ele publicava matérias no jornal dizendo assim, olha, por que que o menino do estado que estuda 3 horas e meia, ele custa tanto, e o meu menino que estuda 9 horas por dia, 5 vezes por semana, alimentação e tudo, custa igual ou menos? Por que que é inviável para o Brasil? Então ele criou um modelo, né? Esse modelo hoje, ele vai da educação infantil ao ensino superior, ensino médio, com cursos de pós-graduação, cursos técnicos e tudo mais. Mas a criação não é para... A fundação tem uma escola? Um centro educacional, são 3.500 alunos, 100% gratuitos dentro desse modelo. Ele dizia o seguinte, fica aqui em São Bernardo do Campo, né? Existe uma série de outros programas também de apoio, embora seja 100% gratuito, você tem uma série de limitações, tem pessoas de São Paulo, tem pessoas das cidades do ABC, e mais uma escola. Demanda do que oferta, imagino. Sim, né? Agora eu não me lembro precisamente o número de demanda, mas é bem próximo de 70 candidatos por vaga. Olha só que interessante. Prova, então. Como é que as crianças entram? Ingresso é sorteio pela Loteria Federal. Como assim? É sorteio pela Loteria Federal. Porque é uma escola de ponta. Tem uma infraestrutura. Era um antigo clube de campo, né, que se transformou numa escola. Então você tem parque aquático, você tem parque atlético, você tem os laboratórios, que ele entendia que na educação você não aprende, por exemplo, física num livro com figurinhas em 2 dimensões. Precisa ter um laboratório, o aluno testar. Então os alunos têm laboratório de química, tem de física, tem de biologia, tem de geografia, você tem que botar a mão na planície, planalto, depressão. Bacana. Então, ele já trazia isso nesse modelo. Os processos seletivos, o ingresso, da maior parte Bom, então ele tem uma infraestrutura que ela é muito, muito diferenciada, em termos mesmo até de América Latina, é 100% gratuito. Então, na concepção de Salvador Arena, ele diz o seguinte, olha, se é gratuito, mas é de excelência, muita gente vai demandar. E se muita gente vai demandar, mesmo sendo longe, você vai ter a maior parte das pessoas que vão estar demandando são as pessoas em situação mais vulnerável. Menos daqui, mas até também, inclusive, as pessoas porque é uma escola de elite. A elite no sentido... Sim, de uma escola muito boa, né? Muito boa, tal, e tudo mais. Então, pela lei da probabilidade, se eu sortear, eu vou ter uma reprodução da pirâmide social dentro da escola. Porque o desenvolvimento de uma criança e dessas mentes brilhantes que precisam ser desenvolvidas, elas não podem ser guetificadas. Que interessante. Elas têm que estar na convivência. E quantos alunos tem na escola? 3.500 alunos. Isso aqui na unidade de São Bernardo do Campo, né, que tem o Colégio Engenheiro Salvador Arena, Faculdade Engenheiro Salvador Arena, que tem os cursos de pós-graduação, mais 3 cursos de mecânica e de informática, que são técnicos e os jovens aprendizes. E temos uma escola técnica agropecuária em Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo. Então, uma escola técnica de 1 ano, tem uma fazenda maravilhosa, com toda a infraestrutura, os alunos têm uma formação importante, 75% dos alunos saem empregados pela ausência. E para a permanência desses alunos em Santa Rita, porque você precisa fixar a residência, a Fundação dá uma bolsa de permanência para eles poderem se estabelecer lá. E a outra vertente da Fundação é a parte de financiamento de projetos, na área de habitação popular, saúde, assistência, né, e educação também, né? Saúde, porque o Salvador Arena entendia que sem saúde, né, alimentação adequada... Sem saúde, sem casa, sem educação, não dá. Tá tudo explicado. Todo esse processo. E aí, então, nessas outras temáticas, vocês são financiadores de outras organizações. Aí sim, vocês repassam recursos para outras organizações. Repassamos e mantemos essas formações, né? São mini MBAs, um na área de gestão, outro na área de mobilização de recursos,
dentro desse formato, né, que a gente colocou, que a gente disse que é mais consultoria, porque, obviamente, a gente tem, sim, conteúdos, mas o que a gente costuma dizer, o material didático é a própria organização, não é um estatuto fictício, é o seu estatuto, não é um plano de contas, é você, né? Então, a questão do resgate mesmo da sua essência e tudo mais, então, fundamental a teoria da mudança, né? Entre outras ferramentas que a gente vai trabalhando isso, mas tudo dentro do universo, do contexto de cada organização. Junto a isso, existem as consultorias individuais, com o board das instituições. Né? E quantas organizações vocês têm como parceiros nessa rede de organizações que recebem consultoria, mentorias, apoios? Entre os apoios financeiros e convênios e tudo mais, cerca de 150 organizações por ano. Em todo o Brasil? Brasil, como eu disse, a gente está, a partir de 2020, a gente começa, 21, né, depois da pandemia, né, a gente começa a viajar, a gente já atendia, já começamos a atender Brasil antes da pandemia, a gente já trabalhávamos, por exemplo, com o Zoom, né, o Zoom já desde 2018, 2019, mas aí sentimos a necessidade de presencialmente, por uma questão, até de própria percepção. A marca Fundação Salvador Arena, ela não é conhecida no interior, ela não é percebida. Então, você fazer as interações à distância não é a mesma coisa que você estar presencialmente. E olha só que curioso, você começa a viajar, principalmente para o Nordeste, vamos lá pegar então Bahia, e a gente vai fazer essa fala, a gente vai dizer para eles sobre essas questões, para quem é você que está me ajudando, não sou eu que estou te ajudando, né? Você, então, tem um método, uma técnica, porque, de fato, é isso que a gente acredita, né? Bom, toda aquela conversa que nós tivemos. Mas aí, a gente fala, olha, queríamos agradecer aqui a Arena Salvador, por esse apoio, está aqui nos visitando, veio de longe. Sim, trocou, assim, queremos saber depois como faz para o menino e assistir ao jogo de futebol. Você, oi? Uau! Não é Arena. Estão achando que existe a Arena Salvador. O estádio está construindo. Claro, Salvador Arena Salvador. Curiosidades, né, desse Brasil. Mas você percebe como, por exemplo, a sua presença física, você dizer o porquê que você está lá, quais são os princípios, destacar isso é importante não só pela questão da marca, porque não é uma questão de promover o Salvador, mas são os princípios e os propósitos, que é o que a gente diz. Nós não somos parceiros, até a gente faz muita correção sobre isso. Nós não somos... acabou a nossa parceria, por quê? Porque acabou o financiamento, mas pera um pouquinho. Uma relação dessa financeira, uma relação de negócios. Nós não somos parceiros porque financiamos e deixamos de ser parceiros porque o financiamento ele acabou. Nós somos parceiros porque nós somos parceiros de causa. Conectados na mesma causa, no mesmo propósito. E que, embora não haja nesse momento mais o financiamento, o nosso relacionamento permanece. Por isso que nós vamos aos fóruns, participamos, discutimos, né? Tivemos aqui, então, e aí a nossa agenda não dá para tudo. Então a gente... Sérgio, né? Falando em agenda não dá para tudo, a gente está chegando no final dessa conversa. Nosso tempo está acabando. Foi uma delícia. Obrigada por compartilhar seu conhecimento e suas visões com a gente. E para a gente terminar, eu quero te propor da gente fazer um ping-pong. Você topa? Gente, eu sempre fico, né, eu vejo as pessoas, né, os podcasts, eu fico nervoso só de ver. Imagina se eu for ping-pong. Não tem certo ou errado, opa. O que te vier na cabeça. E se não vier nada, a gente ajuda. Pronto. Um livro ou um autor que inspira a sua liderança? Nossa! Um livro ou autor? Bom, um autor, que na verdade é acadêmico, professor Luiz Carlos Merege. Acho que ele deu minha grande base de diretriz para isso. Né? Você já falou bastante dele nesse programa, nessa conversa aqui. Legado ou inovação?
Nossa, são vasos comunicantes, né? Não existe um sem o outro, mas legado, eu acho que ainda é mais forte. Se você não tem, não adianta você ter árvores frondosas se as raízes elas não forem profundas. Boa. Uma característica que uma liderança de uma organização da sociedade civil não pode deixar de ter. A humildade, né? Ela não pode achar que é mais do que né? Uma organização, né? Que é melhor, né? Que é melhor do que quem está ao seu redor, né? E nem pior. Um projeto dos sonhos para os próximos anos. Isso tem um projeto, sim, né? A gente tem a ideia de que nos próximos, pelo menos 5 anos, né, um pouco mais, a Fundação Salvador Arena e os seus princípios, propósitos, estejam conectados aos propósitos de organizações no Brasil todo. Podemos chegar no local e ser reconhecidos, Fundação Salvador Arena. Eu posso não saber exatamente o que faz, mas está vinculado a alguma coisa que ressoa aqui dentro de mim. Esse é o sonho. E para terminar, uma música que pudesse ser sua trilha sonora desse momento da sua vida profissional, do seu trabalho. Trilha sonora do seu trabalho nesse momento. Olha, na verdade, existe... Na verdade, não sei se é desse momento, mas, na verdade, uma coisa que me move muito, me toca muito, é uma música que eu acho que é do Gil, né? Que ele coloca todo mundo em xeque, né? Que é a novidade, porque fala, né? Entre matar a fome e a arte, a poesia, que mata outra fome, mas a briga sobre isso, né? Na verdade, a gente perde os dois. A gente está em momentos, né? O momento das polarizações, o momento da individualização, né? Do coletivo. São coisas que a gente, né? As verdades, né? Todo mundo tem verdade, todo mundo está certo, né? Para ser clichê, né? O que é a verdade? A verdade, existe a sua verdade, existe a minha verdade e existe a verdade, né? A novidade. Maravilha. Terminamos no alto, ó, no momento tão polarizado do mundo, a gente está aqui para falar, ó, segue o seu coração, sua essência, seja do bem, e vamos ter esperança que a gente pode contribuir para um mundo e para uma sociedade melhor. Obrigado aí pelas ideias, palavras e sabedoria. Obrigado. Obrigada, boa. Sérgio. Foi muito bom conversar com você, e terminar com o Gilberto Gil é sempre bom. Vamos seguir andando com fé, para citá-lo mais uma vez aqui no programa. Assim, se me permite só fazer um merchan, estamos soltando aqui agora, né, essa semana, dia 26, é o Esquenta PAPS 2026. A gente sempre faz uma mini consultoria de 12 horas com as organizações do Brasil todo, sobre elaboração de projetos, redação de propostas para captação de recursos, que, na sequência, junto dela, a gente lança o PAPS, que é o Programa de Apoio a Projetos Sociais, que é um dos financiamentos que a gente tem, e a gente faz essa preparação, esse cursinho preparatório para todas as organizações, para as que queiram, não é obrigatório. Então, dia 26, as inscrições para essa mini consultoria de elaboração de projetos, e dia 21 de julho, a publicação do PAPS 2026, nossa chamada para projetos aqui, se couber aqui esse merchan, claro está que feito. sim, sempre bem-vindo. E é isso, então, gente, acabando aqui com uma oportunidade de aprender e captar recursos ainda para a sua organização, se você tiver uma e estiver escutando a gente. É isso aí. Valeu demais, Sérgio. E aí, estou devolvendo aqui para o Joel acabar o programa, encerrar o programa de hoje. Joel, é com você.
Tchau, Kika. Tchau, Sérgio. Obrigado. Obrigado, Sérgio, pela sua presença e por compartilhar conosco o trabalho realizado pela Fundação Salvador Arena. É inspirador de ver como Salvador Arena continua vivo em ações concretas voltadas à educação e ao bem-estar da população brasileira. E a você que nos acompanha, obrigado pela audiência. O Perspectiva é uma realização do Observatório do Terceiro Setor, com a apresentação de Kika Saez e Alain Levy, transmitido na Rádio Brasil de Fato e nas plataformas e redes do Observatório. Até o próximo programa. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.